Mesmo sentado, você abre a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, nós vamos estar lendo os 3 versículos, o 28, o 29 e o 30, para nós podermos falar sobre esse assunto nesta noite. É uma oportunidade para que o Senhor nos concede esse grande privilégio de podermos estarmos aqui. Mateus, capítulo 11, o verso 28, o verso 29 e o verso 30. Amém? Vamos estar lendo? Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite nós temos essa oportunidade, como já falamos, de podermos então fazermos um culto, prestarmos um culto ao nosso Deus. Esse privilégio que temos é que nos desperta cada dia mais para podermos, então, assim, chegarmos mais ao Senhor. Amém? Se observarmos direitinho, podemos, então, ver que o ser humano é um poço de preocupação. Nós podemos observar isso detalhadamente. E uns mais e outros menos. O certo é que todos estão envolvidos com essa preocupação do dia a dia. E isso se torna um fardo, fica pesado para nós. E nós, ao estarmos preocupados demais, ou nos tira do foco, muitas das vezes nos tira do foco, do propósito. Aquilo que nos era para trazer paz, se torna, às vezes, muitas das vezes, preocupação para nossas vidas. E nós ficamos, em alguns momentos, até desesperados, angustiados. E isso, às vezes, nos atrapalha, muitas das vezes, porque a dificuldade, ela nos envolve a ponto de nós não entendermos ou não conseguir controlar o impulso dessa preocupação que vem sobre nós. E, às vezes, nós estamos tão envolvidos com os problemas dessa vida, dessa terra, que aquilo se torna um fardo tão pesado, tão preocupante, que nós não sabemos por onde começar ou como resolver, e por causa disso, então, nós terminamos envolvendo nos problemas a ponto de não termos condições de nós mesmos resolver. E aquilo se torna um peso a ponto de nós não conseguirmos carregar. Uns ficam tão desesperados que entram em depressão, em angústia, tristeza, fica amargurado, porque as dificuldades vão se tornando cada vez maiores, e ao se tornar maiores e tão grandes que são, a pessoa não consegue carregar. Não é verdade? Mas todo ser humano fica na expectativa de ter uma mudança, uma transformação. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver o convite que Jesus faz. Diz assim, o verso 28, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É um convite que ele faz, para nós irmos até ele. O Senhor Jesus oferece uma saída. Então, como nós vamos encontrar essa saída? Aí que está a questão. Aonde está? E para onde nós devemos ir? É uma batalha, mas ele nos oferece a saída. Ele nos oferece a saída. Estamos apavorados, angustiados, tristes, amargurados? Ele nos oferece. E nós precisamos entender isso, que ele está nos dando essa oportunidade. Então, ele faz um convite para nós. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Carregado de quê? Qual é o peso que está sobre nós? Qual é a dificuldade que nós estamos tendo? O que está assolando o nosso coração? O que está fazendo nós ficarmos sobrecarregados? O que está acontecendo que nós estamos com esse peso? Tem várias coisas que nós poderíamos descrever nesta noite. Nós poderíamos falar, por exemplo, o peso do pecado, por exemplo, é um peso que o ser humano carrega
desde o dia que nasce. E até o dia que formos morrer, todo ser humano carrega esse peso. Então, por isso que o Senhor faz esse convite. Nós precisamos aproximar dele para ficarmos mais aliviados, porque ele que alivia a tensão do nosso coração, essa carga que é posto sobre o ser humano na terra. Às vezes não, nós procuramos com as nossas próprias mãos as dificuldades, não é verdade? O ser humano procura. E quando nós olhamos isso, nós vamos ver que há esse convite exatamente para que nós tenhamos, assim, um alívio. Ele diz assim, eu vos aliviarei. Então, somente no Senhor é que nós encontramos a saída. Então, ele nos dá o escape. Aí nós vamos, então, buscar esse entendimento. Quando ele diz, vinde a mim, quer dizer, ele faz uma proposta. A primeira proposta é você ir a ele. Para quê? Para ser aliviado. A tensão, o peso, a carga, aquilo que nós estamos carregando, aquilo que está nos impedindo de ver melhor as condições, a situação, aquilo que está atrapalhando as nossas vidas, aquilo que impede nós de chegarmos ao Senhor. O que impede nós de chegarmos ao Senhor? O que impede o ser humano de chegar? Não é o nosso pecado? Diz assim, o vosso pecado faz separação entre vocês e Deus, vós e Deus. Então, é hora de nós, então, reconhecermos isso. O reconhecimento vai nos ajudar a poder, então, entender o que o Senhor diz lá em Mateus 6,33. 6,33, ele nos diz de uma forma, o que nós devemos fazer? Aproximar-se dele dessa forma. 6,33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está vendo? Então, para aliviar, o caminho é buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é ser dependente de Deus. Estar à disposição para fazer, para receber, para obedecer. Aí, então, todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, as outras coisas vão acontecendo. Vai sendo aliviada a tensão do nosso coração. O Senhor faz isso conosco. Então, quando nós paramos para pensar que nós dependemos dessa ação de Jesus em nosso favor, nós vamos entender que precisamos do Senhor. O versículo 29 diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. O que nós devemos aprender do Senhor? Nós precisamos entender isso. O que precisamos aprender do Senhor? Não é? Precisamos aprender que ele era o quê? Humilde, de coração. Aí ele diz, e achareis descanso para quem? Para as nossas almas. Porque o que nós buscamos aqui na terra, não é os anseios das nossas almas? Não é a inquietação dos nossos quereres? Não é? Nós não desejamos isso ou aquilo e vamos em busca disso? Uns mais e outros menos, mas todos estamos caminhando aqui nessa terra com esse intuito, não é? Com esse desejo, essa vontade de alcançar um alívio, ter um descanso na nossa alma. Jesus dá a direção. A direção é esta, é buscar ele, o reino e a justiça. Aí nós vamos, vai ser acrescentado sobre nós muito mais do que nós imaginamos. Então, o Senhor está dando oportunidade para todos aqueles que querem tirar esse peso dos seus ombros. Como podemos fazer isso? Para que a nossa alma sinta-se descansado, recebendo Jesus como Salvador das nossas vidas. Foi assim que nós fizemos, um dia que nós encontramos com Jesus. E assim caminhamos. Nessa caminhada nós vamos prosseguindo avante e em direção ao Senhor. Porque quando nós entendemos que é o Senhor que tem para nos dar, porque ele faz o convite, mas ele tem para nos dar, porque esse convite é para aliviar exatamente a aflição que a nossa alma está nele, a angústia que nós estamos vivendo, e por isso mesmo nós precisamos de aproximar do Senhor. Essa aproximação, na medida que nós aproximamos, também vai ser aliviado também a tensão da nossa alma.
Ela vai receber do Senhor o alívio que é através do seu Espírito Santo. Irmãos, e uma coisa que nós buscamos é sossego para os nossos corações. Nós buscamos isso. E aí, o que acontece? Nós precisamos, então, de entender isso. Que ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossas almas. Então, não tem outro lugar para nós acharmos descanso, só em Jesus. Jesus é o descanso daqueles que estão cansados. Não é fisicamente, irmãos, mas é espiritualmente. Ele alivia a tensão do nosso coração. Ele nos dá sossego. E nós, então, vamos receber dele agora essa paz que nós tanto buscamos, essa tranquilidade que nós precisamos, nós só encontramos em Jesus. Lá no céu, não, aqui na terra. Começa aqui. Por que começa aqui? Porque aí eu começo a receber dele as convicções de que ele é o verdadeiro Deus, que pode me dar paz, que pode me dar tranquilidade. E eu, então, começo a sentir segurança. Essa segurança me transmite para mim uma paz, uma firmeza. E aí, com essa convicção, é que eu consigo caminhar tranquilo, sabendo de quem está comigo. Como diz lá em Mateus mesmo, 28, verso 18, diz assim, disse Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi me dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Toda autoridade. Então, quem tem autoridade para nos atender é o Senhor Jesus. Por isso que nós pregamos assim, olha, Jesus é a paz. Como Isaías diz, ele é o príncipe da paz. Isaías capítulo 6, verso 9. Ou é 9 e 6. Diz que ele é o príncipe da paz. Irmãos, sabe o que acontece? Nós precisamos continuar a entender que nós somos dependentes. Não tem jeito de nós acharmos que resolvemos tudo. Eu estava pensando domingo, quando eu estive no velório, eu estava pensando uma coisa, que a eternidade começa em nós, do dia que nós somos gerados lá no ventre da nossa mãe. Como é que é isso? Porque quando nós somos gerados ali, nós já passamos a ser um ser, não é? E nós temos então uma alma, que ela é eterna. Seja quando chegar no último dia, seja para quando receber, vende para a direita ou ide para a esquerda. Mas somos eternos. E essa eternidade está dentro de nós, por toda a vida. Então, quem pode aliviar a tensão do nosso coração? Não é o Senhor, que é o Senhor da eternidade? Então, é Ele que Isaías diz também, Pai da eternidade. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso, que sem Jesus nós não conseguiremos nada. Sem Ele nós não chegaremos a lugar nenhum. E é somente pelo seu intermédio que nós também vamos alcançar a vida eterna. Porque só Ele pode nos dar a vida eterna. Você que está nos ouvindo nesta hora, também, se você já tem Jesus, continue caminhando firme com Ele. Se você ainda não conhece Jesus na sua essência, no poder da sua autoridade, então é hora de você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, para que você tenha alívio do fardo que você carrega sobre os seus ombros. Então, Jesus disse que achareis descanso para as vossas almas, porque no verso 30 diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, há algo maior do que nós imaginamos ou pensamos, que há uma há algo suave que nos aguarda
a algo leve que nós possamos carregar com Jesus, porque é Ele o que garante para nós que nós vamos ter a facilidade, porque através dele, com ele, nós vamos conseguir chegar do outro lado. As dificuldades que nos traz a preocupação será controlada com a presença de Jesus. Então, somente com a presença do Senhor. Então, nós hoje estamos servindo ao Senhor com alegria. Sim. Mas, pastor, então acaba a dificuldade? Não acaba não, irmãos. Então, não temos mais luta? Não para de ter luta, não. Vamos ter lutas. O apóstolo Paulo mesmo diz que teremos luta dia após dia, mas ele sabia em quem ele tinha crido, não é? Quando ele diz lá que miserável o homem que ele era, o que ele queria fazer ele não conseguia, mas o que ele não queria, isso ele estava sempre praticando, é essa demanda, esse fardo, esse peso, essa luta. Por isso que quando nós vamos para Jesus, as coisas ficam mais fáceis. Quando nós buscamos o Senhor, entra dentro do controle do Senhor, as coisas encaixam. Aí, na medida que vai encaixando as coisas, o Senhor controlando, fica mais leve para nós. Por quê? Porque Ele estando no controle, Ele conduz a situação. E a situação estando controlada, Ele é o guia que nos conduz para a vida eterna. Irmãos, nós precisamos, então, a chegar mais ao Senhor, como nós lemos lá no texto. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Isso é uma experiência que nós precisamos buscar. Quanto mais nós aproximarmos do Senhor, mais convicção teremos, mais certeza que nós estamos no caminho certo e que o Senhor nos conduz. Não é verdade? E o Senhor vai nos conduzindo. Por isso é que nós precisamos aprender a descansar no Senhor. E aprender a descansar no Senhor não é fácil. Por quê? Assim como ele disse, toma o seu jugo e aprende comigo. Ele disse que nós devemos aprender com ele. E tomar o jugo de Jesus é nós humilharmos, entendermos que nós não temos nada de nós mesmos. E o que temos foi recebido dele. Por exemplo, eu sempre gosto de falar isso, a vida, não é? A vida que nós hoje estamos aqui presente, foi Ele que nos concedeu. Então nós temos motivo de sobra para poder glorificar o Senhor, exaltar o seu nome, bendizer a Ele por todos os seus feitos e maravilha. E Ele se coloca à disposição, irmãos, para pegar os nossos problemas e nos ajudar a resolver. E é com Ele, e sem Ele nós não conseguiremos, irmãos. Sem Ele nós vamos ficar apavorados, nós vamos ficar aflitos e em batalhas interiores. São grandes as lutas, exatamente porque às vezes nós não deixamos o Senhor conduzir as coisas e queremos nós resolvermos. É o que todo ser humano aguarda, exatamente, é que o Senhor toma o fardo, que esse fardo seja aliviado. Nós precisamos disso e nós queremos que isso aconteça conosco. Mas isso só acontece se nós aceitarmos Jesus como Salvador. Quando nós aceitamos mas e você, e o crente que está apavorado no meio da luta, e as dificuldades, irmãos, é igual eu já disse aqui, nós não vamos parar de ter luta, mas uma coisa nós temos, a certeza de que Ele está conosco nessa caminhada. As coisas ficam mais fáceis. As aflições não é tão forte. Temos luta, sim, dificuldade, sim, mas não vamos entrar em pavor. Não vamos entrar em desespero. Não é verdade? Deus levanta em nosso favor. Ele vai nos ajudar a continuar caminhando. É Ele que vai aliviar a tensão do nosso coração. É Ele que vai segurar nas nossas mãos no momento mais difícil, mais apavorante, mais desesperador. Aquele momento que nós achamos que não conseguimos, Ele passa conosco e atravessa aquela situação. E chegamos do outro lado. Como? Aí nós vamos ter testemunho para poder dizer, irmãos, um dia aconteceu. Não é assim? É porque Ele está conosco. Ele
caminhando conosco, fica tudo mais fácil. E nesta noite, eu quero que você entenda isso. Aplica isso na sua vida. Aplica isso no seu coração. E você venha entender que é melhor obedecer o convite de Jesus para que possamos ter dias melhores e mais calmo na nossa vida e mais tranquilo. Quanto mais nós obedecemos, mais as coisas ficam fáceis. Não é que não temos dificuldade, eu volto a repetir, mas é que o Espírito Santo de Deus, estando em nós, nos controla, e aí a situação fica mais fácil de ser conduzido. Nós vamos entender o propósito do Senhor. E a palavra do Senhor é essa, que nós devemos, então, aproximar-nos dEle, para podermos, então, aliviar a tensão do nosso coração. Muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas aflitas. Isso desde que existe gente, nós somos ansiosos. E essa ansiedade tem nos afligido, e as aflições têm apertado o nosso coração. E ao apertar o nosso coração, nós então perdemos o foco. E quando perdemos o foco, também sai do nosso coração a alegria. E quando sai a alegria do nosso coração, bate o desespero. E esse desespero é que nos leva a um pavor. E aí vira um fardo, a ponto de nós ficarmos angustiados. Por isso que nós precisamos pegar essa palavra que Jesus falou para os seus ouvintes e aplicar na nossa vida. Para que nós tenhamos mais tranquilidade. Para que nós possamos sentir aliviado. E nesta noite eu quero que você aprenda isso. O Senhor tem o melhor para você. O melhor do Senhor é que você viva bem e tranquilo. Essa paz, tem até um, né? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque olho ao meu redor. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu olho o meu Senhor. Não é? Se nós não olharmos ao Senhor, nós não vamos conseguir, irmãos, receber a bênção dEle no nosso coração. Porque a ansiedade, irmãos, tira o foco. Nós não vimos a bênção maior. Nós não conseguimos ver, sabe por quê? Porque nós vamos focar nas coisas terrenas, nas preocupações que está aqui ao nosso redor, as circunstâncias, os problemas, as lutas, e isso tira-nos do propósito de Deus, e ao tirar-nos do propósito de Deus, nós também começamos a afastar, e ficamos distantes, porque os problemas tampam a nossa visão. E nessa noite, eu quero que você grave no seu coração, o verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra para você nesta noite. Que o seu coração sinta seu alívio, que a responsabilidade que nós temos em servir ao Senhor, isso traz um alívio para a nossa alma, isso traz uma tranquilidade de espírito, e ao trazer a tranquilidade de espírito, nós então ficamos confiantes de que o Senhor fará algo nas nossas vidas. E nesta noite nós então vamos pedir ao Senhor e vamos aplicar essa palavra no nosso coração. Vamos aproximar do Senhor e vamos chegar-nos mais a Ele. E ao chegar a Ele, nós então recebemos esse espírito de paz no nosso coração, que somente Ele pode nos garantir para que tenhamos dias de tranquilidade. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração nesta noite. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Vamos confiar no Senhor. Vamos depositar sobre Ele. Nesta hora nós vamos estar orando.